também a sessão do centro, né, dos partidos do PDT, do PCdoB e do PP. Senhor presidente, professor Jerônimo, os vereadores que nós assistimos aqui também, e a TV Câmara, que já entra no circuito de gravações, né? É importante, né? Recuperando em parte o patamar anterior. Bom, eu queria dar uma continuação da fala ontem, que eu já tinha feito aqui, sobre a questão habitacional em geral, aqui em Florianópolis, que eu comecei e não havia concluído. Então, eu queria falar exatamente sobre ocupação, né, da Marildo, que o vereador Degário comentou. Eu queria dar uma continuação e fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, quer dizer que nessa casa, que acabou de ser entregue, a relatoria sob coordenação do vereador Paulo Berri. Exatamente na época eu solicitei, para evitar essas impressões que tem, sem conhecer profundamente lá no local, exatamente tomou a iniciativa de uma comissão constituída por vereador Paulo Berri, o vereador Afrânio, o vereador Tiago naquela ocasião, o vereador Ed também, e foram lá e aí está a relatoria. Então eu pediria o seguinte, que nós fizéssemos um debate, se for o caso, não ser debate amplo ou uma audiência pública, se for o caso, mas discutimos com base no relatório do Paulo Berri. E eu acompanhei a comissão lá também, então eu vou falar mais no sentido de que eu acompanho essa situação como um acadêmico. Já estive nessas regiões todas, conheço um pouco dessa realidade, né? E eu queria dar uma contribuição de tirar o aspecto mais emocional, entender a coisa mais objetivamente. Então eu queria precisar algumas questões aqui que foram colocadas aqui, o vereador Degário, por exemplo, né? Eu queria colocar que você pega uma pessoa, pinça e fala e já tive a impressão de uma comunidade complexa, que é aquela ocupação que começou com 40 famílias, chegou a 750 no mês depois e agora caiu para 500 ou pouco menos. Né? Bom, então, eu queria colocar em primeiro lugar que se colocou a nu o regime jurídico daquela área que até então se atribuía a um proprietário. Isso foi reproduzido ad nauseam na imprensa. Então quer dizer que caiu que aquela terra é grande parte, mais de 90% da União. Então, a outra questão é que a União não está no processo de demarcação das suas terras, tanto lá na questão de baixo pré-mar. Mas queria colocar que esse é um dos grandes pilares da defesa da propriedade privada, tal, etc., que é importante na Constituição brasileira, mas articulado com a função social. E essa é a novidade. Então, e a função social, a terra da União, inclusive, coloca para as suas áreas. Inclusive tem um conselho, dos conselhos que eu faço parte, fazia, agora estou representando da universidade, para discutir as terras da União no estado inteiro. E aí estão várias entidades, a aviação férrea, setor empresarial, as universidades, enfim, os setores da sociedade que debatem para onde vão as terras da União. Por exemplo, as terras da aviação férrea. Em Caçador, se destinou para a pública uma bela praça na área central de Caçador. Por quê? Foi discutido para a destinação social, que lá precisa de grandes áreas públicas naquela cidade. Mas a prioridade do governo federal, desde o início do ano 2000, é para a área habitacional. Porque até então não havia essa preocupação de destinar áreas sociais. Veio o caso, fui da universidade até chegar aqui a Beira-Mar, onde inclusive está a OAB, está o prédio da Caixa Econômica Federal, os setores públicos, a Angelone, aquelas terras todas, não foi discutido. Aquilo foi tudo na prática ocupado sem uma regulamentação efetiva. A universidade cedeu a SAI na época, sem debate. Eu debati o reitor na época. Então, as terras da União antes eram soltas, bem largas, não havia controle sobre isso. Hoje, a partir do ano 2002, há um controle sim, uma preocupação. A outra questão é que as terras da União, a própria União tem equipe para fazer essa demarcação. Eu já deixo uma recomendação para a SPU que faça um grande mutirão com as universidades, com bolsas de estudantes para fazer um levantamento efetivo dessas áreas. Mas, voltando, a terra aquela que está ocupada por uns desinvasores, que eu chamo ocupantes, do Amarildo, aquela terra é da SPU. O proprietário que se diz, ele só comprovou que eu verifiquei 1,5% da área. Tá? Bom, portanto, há um erro de origem da recuperação de posse do proprietário, que está questionando a questão jurídica. Bom, mas independentemente disso, o segundo aspecto que eu ia colocar, que eu acompanhei lá,
senhor presidente, é que as comunidades lá, exatamente para evitar uma turbulência, porque foram 13 mil homens, foram chamados para poder retirar hoje à meia-noite, de hoje para quarta-feira. A comunidade debateu amplamente e discutiu, eu acompanhei, eu estive lá, eu fui lá bem de perto, sabe? Ficava de longe, eu fui lá bem de perto. E lá eles discutiram que tem que sair da área, né, de uma forma pacífica, e na negociação ficou uma área lá em Maciambu, na Palhoça, certo? Depois de uma negociação que foi mais 10 horas, foi até hoje às 13h30 da madrugada. Ofereceram 5 opções. A última foi Maciambu, certo? Debatendo que outras áreas caíram. Mas ele é problema jurídico, mas isso é todo debate, o Ministério Público estava lá, o INCRA estava lá, e isso ele me informando, não estava lá. Quem coordenou esse debate foi a deputada Carminati, meu partido, que tem coordenado desde o início, que é Direitos Humanos da LES. Bom, então a comunidade pacificamente aceitou sair da área. Então eu queria dizer bem claro que a bom senso esteve em quarto lugar. Eu conheci várias pessoas naquela região que vêm de outras áreas. Famílias que vêm, por exemplo, do Morro do Maciço, que pagam aluguel hoje só na Serrinha, foi uma pesquisa na época de 2004, metade das moradores da Serrinha pagam aluguel. Dos pobres alugando para os pobres, chama mercado informal. Acima de 500 reais. 600, 400, 600, 700 reais. Lá no Papaguara, uma família que está lá, desespero, que são recicladores, paga 700 reais. E o aluguel social e eu me fiquei com várias famílias. Agora, é verdade que lá também foram pessoas que foram no oportunismo. Agora, a liderança disse assim, ó, não dá para ficar com o pessoal, vamos fazer um cadastro do INCRA e da prefeitura. A prefeitura diz até dois salários mínimos. Com base nesse critério de cadastramento, vereador Neglário, já caiu o número de famílias que tinha setor que o senhor está falando. E está ficando só aquela família que de fato necessitam, que vivem de aluguel com habitação. Aliás, a base do teste habitacional é com habitação, aluguel, né? Só que os aluguéis eles não suportam o aluguel de 700 reais, eles estão querendo dizer, não é porque eles queiram ir, é um desespero. Havia mães que têm com os filhos vivendo de aluguel, pagando aluguéis altíssimos.